A Smart Goal apresenta uma análise aprofundada, movida por dados, do próximo confronto da Bundesliga, Wolfsburg contra Bremen. Vamos entender o que os números nos dizem. Sabe, todo mundo tem um palpite, uma opinião. Mas e se a gente for além disso? O que os números realmente dizem sobre uma partida de futebol? É essa a história que os dados contam, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Muito bem, vamos começar. Para a gente entender a fundo essa partida, o primeiro passo é olhar o cenário geral, o contexto desse confronto na Bundesliga. Olhando a tabela, o que a gente vê? Um cenário que parece bem equilibrado, né? O Bremen está um pouquinho na frente, com 4 pontos a mais. Essa proximidade toda na classificação até sugere um jogo bem parelho. Mas a pergunta é, será que a história é só essa? Porque, veja bem, a tabela mostra a temporada toda, mas o futebol vive de momento. E a fase atual de um time, isso sim pode dizer muito sobre o que vai acontecer em campo. E aqui a coisa fica interessante, porque olha só, a fase recente de ambos os times é simplesmente ruim. Os dois chegam para esse jogo com o sinal de alerta ligado. E quando a situação é essa, quando os dois times estão em baixa, a gente precisa cavar mais fundo para encontrar alguma vantagem. Uma primeira pista pode estar no histórico do confronto direto. E aqui, os números mostram uma vantagem para o Bremen. Eles venceram metade dos últimos encontros. O Wolfsburg, só 33%. É um retrospecto que não pode ser ignorado, né? Pode pesar, até psicologicamente. Ok, até agora a gente olhou o passado. Agora, vamos para o que realmente importa, o presente. É hora de entrar no coração da análise, usando métricas avançadas para entender o que cada time pode de fato fazer em campo. Vamos começar com o Wolfsburg. A gente está vendo aqui o XG, os gols esperados, de 1,53. O que isso quer dizer na prática? Simples. Com base na qualidade das chances que o time cria, a expectativa é que ele marque mais de 1,5 gols por partida. É um poder de fogo, um potencial ofensivo que chama a atenção. Agora, olha o contraste quando a gente analisa o Bremen. O XG deles é de 1,20. Não é um número ruim de forma alguma, mas é claramente inferior ao do Wolfsburg. E aqui está a primeira grande diferença que os dados de performance nos mostram. Uma diferença crucial no potencial de ataque. E a história não para por aí. A segunda peça desse quebra-cabeça está na defesa. A do Wolfsburg é classificada como regular, já a do Bremen como ruim. Então, vamos juntar as peças. Um ataque com mais potencial de um lado e uma defesa mais sólida do mesmo lado. Um padrão bem claro começa a aparecer, não acha? Então, depois de cruzar todas essas informações, potencial de ataque, solidez defensiva, histórico, o que o nosso modelo de dados projeta para o resultado final do jogo? E a projeção é a seguinte, o modelo aponta um favoritismo para o Wolfsburg. E isso é muito interessante, porque mesmo com a fase ruim e com o histórico de confrontos não sendo favorável, os dados de performance, aquele ataque mais forte e a defesa mais consistente, dão ao time da casa uma vantagem estatística bem clara para este jogo. E este detalhe é fantástico para entender a força da análise de dados. Olha só, o placar mais provável, isoladamente, é o empate por 1-1. Mas, logo em seguida, os placares com maior chance de acontecer são o 1-0 e o 2-1 para o Wolfsburg. Ou seja, quando a gente soma todas as probabilidades, a vitória do time da casa se torna o cenário mais forte. Certo, analisamos todos esses números, todas essas métricas. Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? É agora que a gente transforma a informação em uma verdadeira leitura inteligente do jogo. É exatamente isso. É sobre fazer uma leitura de jogo baseada em dados. Não é chute, não é achismo. É uma interpretação inteligente dos números para enxergar as tendências e as probabilidades reais. No fim das contas, a essência é essa. A análise de dados revela aquela história que a tabela de classificação e os resultados recentes não conseguem contar. A gente foi muito além da superfície para encontrar a real dinâmica de forças desse confronto. E para quem quer ter acesso a essa inteligência de alto nível, o convite está feito. Siga a gente lá no Instagram, @SmartGoal4, acesse o nosso site ou peça o seu PDF personalizado pelo WhatsApp. É só clicar no link da bio. Smart Goal. Análise completa ao seu alcance. Porque no fim, entender o jogo em sua total profundidade é a maior vantagem de todas.